Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 20 de fevereiro, estamos na 7ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 9, versículo do 14 ao 29, e diz assim: Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: Que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi a teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: A geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente. O menino, que caiu no chão, começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo, na água, para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram: perguntaram a sós, por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciando essa semana, a 7ª semana do tempo comum, Jesus aqui apresenta, já estava descendo do morro, quando ele foi ali transfigurado, juntamente com Pedro, Tiago e João, e aquela multidão em volta dele, e apresentam um menino possuído por um demônio, cujos discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio daquele menino. E aí, vendo isso, ele respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes. Eu pedi aos seus discípulos para expulsarem o espírito, mas não conseguiram. Aí Jesus responde: Ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Essa falta de fé, muitas vezes, meus irmãos, nos impede também de realizar muitos milagres, não só em minha vida, mas nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. A nossa falta de oração, muitas vezes, nos impede de realizar essa grandeza que os dons do Espírito Santo nos concede. A grandeza de curar,
de orar pelas pessoas e as pessoas ficarem curadas. Deus deu esse poder a todos nós, através do nosso batismo, do nosso crisma, de todos os sacramentos que nós tivemos durante essa nossa caminhada. E aqui a nossa falta de fé muitas vezes nos impede. Porque quando pedimos alguma coisa a Deus, nossa oração deve ser acompanhada pela fé. Devemos ter certeza de que Deus, em sua misericórdia, sempre atende nossas orações, fazendo o que for melhor para a nossa felicidade. É nisso que consiste a nossa fé. Nós acreditarmos, nós cremos realmente que Deus fará. E nesse diálogo que ele tem aqui com o pai e esse do menino, quando ele realmente consegue expulsar aquele demônio, os discípulos chegam até ele e falam: por que nós não conseguimos? Ele diz: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Olha o poder que tem a oração em nossas vidas. E às vezes a gente não faz uso dela. A importância que ela tem em nossos dias, porque é através da oração que nos deixa em eterno contato com Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.